Ok, vamos lá, mais um vídeo sobre literatura, dando preferência à literatura brasileira, que eu venho trazendo aqui com algumas ideias, apresentando alguns autores, alguns livros e tudo mais. Estamos em quarentena, o melhor que a gente pode fazer é aproveitar esse tempo para ler, para, enfim, divulgar um pouco do que a gente está lendo, dos autores e dos livros que a gente gosta. Hoje, particularmente, eu quero falar de um autor que me é muito caro, que eu sempre gostei, há muitos anos que eu conheço a obra dele, uma obra extensa, que é o Godofredo de Oliveira Neto, que é um escritor catarinense, nascido em Blumenau, e que atualmente mora no Rio, já morou na França, é professor da UFRJ, enfim, um cara brilhante, um sujeito combativo, um sujeito com posições muito firmes, e que tem uma extensa literatura, com livros publicados muito legais. Eu tenho alguns livros dele aqui, que eu vou mostrar para vocês, como Cruz e Souza, como Ana e a Margem do Rio, O Menino Oculto, um que eu gosto muito, que é o Marcelino, é um livro fantástico, alguma hora eu vou falar dele também. Mas hoje eu quero falar, na verdade, sobre um livro que eu conheci se não me engano, em 1900 e... deixa eu ver aqui, para eu não fazer nenhuma... 1998, 1900, mais ou menos isso. Ele tinha acabado de ser lançado, foi lançado em 1997, chamado Pedaço de Santo. Depois, em 2011, ele foi relançado com o título de Amores Exilados, que particularmente eu gosto mais, e tenho alguma coisa a ver com esse título. Esse é outro assunto. Esse livro fala dos anos de chumbo no Brasil, quando dois jovens, Lázaro, um baiano, e Fábio, um catarinense, foram exilados para Paris, fugindo da ditadura militar que perseguia intelectuais, estudantes e pessoas combativas também, que lutavam contra esse estado de exceção que o Brasil estava vivendo. E esses dois personagens, em Paris, eles se envolvem com uma francesa maravilhosa chamada Muriel. A Muriel era uma autoexilada no seu próprio país, uma moça exilada do seu passado, exilada da sua própria vida, mas era uma libertária, uma pessoa que tinha uma sede de viver, uma compreensão da vida muito libertária. Eu acho que essa palavra é mais forte. E o Lázaro e o Fábio se envolvem com ela de uma maneira de amizade e tal, compõem ali um trio, só que o Fábio se apaixona e vai morar com ela. Mas o livro fala, na verdade, das questões do exilado, do cara que é o jovem que está estudando, que tem sua vida aqui no país e tal, que é exilado para um outro país, numa outra cultura, num momento em que ele estava ali lutando pela liberdade do seu país e tem que se envolver lá com essa outra cultura, e sobreviver a isso. É claro que o livro é muito mais complexo, o livro traz reminiscências desses dois, desse período difícil para o brasileiro, difícil para todos que viveram aqui, e principalmente para aqueles que foram obrigados a sair do país, abandonar a família, o trabalho, o estudo, a pesquisa, enfim, tudo que fazia aqui e morar em outro país. E é um livro muito denso, um livro também que traz no seu bojo uma reflexão sobre o que o que foi, na verdade, o que foi esse período no Brasil, na visão desses dois jovens e de algumas pessoas em volta. E há a visão evidente do autor ali presente, escrito maravilhosamente, com uma pegada sensacional e muito cinematográfica. Daria realmente um belo filme esse livro. Então, recomendo muito, você que está aí em quarentena, procurar em sebo, procurar em livrarias que entregam, procurar até naquela estante virtual, ou seja lá onde for. Não sei se ele tem e-book, tem que procurar, isso eu não pesquisei, mas procure Amores Exilados, Godofredo de Oliveira Neto, um livro maravilhoso que vocês certamente vão adorar. Então essa é a dica de hoje,
esse é o nosso papo. Agora eu vou fazer esses vídeos dia sim, dia não, para ficar um pouco mais tempo aí no ar. E no próximo vídeo eu vou falar de novos autores e autoras que vieram aparecendo recentemente, e também de novas editoras que estão surgindo com novas propostas. Isso é muito interessante, muito legal. Então, espero que você volte aqui e continue com aquela ideia. Se você quiser mandar o seu vídeo falando do que você está lendo, por que você... O que te fez gostar de ler, o que é literatura, qual a importância que a literatura tem para você, mande para a gente que a gente vai botar aqui no ar e vamos dialogando quanto a isso. Tá certo? Então, muito obrigado, bom dia para vocês, continuem em casa, continuem lendo e prestigiando a literatura e a cultura brasileira. Valeu?